Teu. Beleza, vamos iniciar mais uma aula, tá? A gente vai ver aqui um pouquinho sobre distorção, transferência e liquidez. Então, são conceitos de como que a gente trabalha a questão do pavio, tá? Então, aprendemos aí que regiões de retração são as nossas limitações dinâmicas, 50% do candle, abertura, line, retração. E a gente vai ver aqui agora que existem outras formas de a gente trabalhar a retração observando os pavis, tá? Então, vamos começar com o assunto de distorção. Distorção nada mais é velas que apresentam pavis, tá, bem exagerados em relação ao corpo, e esses pavis a gente vai usar os 50% dele como um ponto de entrada. Tá? Então a gente precisa seguir algumas regras para a gente trabalhar entradas assertivas. Então, como eu falei, são regiões de 50% do pavio, onde o preço tem grande chance de fazer um movimento de retração. A distorção, ela funciona em extremidades, tá? Então, se aparecer no meio do gráfico uma vela pequena com um pavio exagerado, para a gente não vai ser viável considerar uma distorção, tá? Ela tem que estar nas extremidades para aí sim a gente acreditar na retração do preço. O pavio de máxima ou de mínima tem que estar bem maior do que o corpo, tá? Então, como se fosse uma vela assim. Por exemplo, agora de alta, deixou o pavio como esse. As nossas entradas vão ser aqui, ó, 50% do pavio. E para a gente ter uma assertividade maior, a gente pode usar a distorção junto com os nossos padrões para ter uma assertividade nas nossas entradas. Então, eu vou dar um exemplo aqui de distorção. Eu tenho aqui velas que vêm deixando o pavio, né, demonstrando que está perdendo força, parecer um final de movimento. A minha entrada nesse final de movimento, ela pode ser o fundo de vela, nos 50% da distorção. Então, a região forte do preço tende a retrair. Além da distorção, você tem um padrão que está indicando ali a reversão do preço. Você espera um movimento, né, ideal da vela, que é o fundo de vela, ó, nessa região, para fazer essa movimentação. Se você identifica o pavio, acontece aqui uma retração, quando o preço chega a reverter. Caso a próxima vela ou as próximas velas, não precisa ser de forma imediata, ó, depois que retornar nessa mesma região, ela já não funciona mais como distorção, porque anteriormente eu tive aqui o primeiro toque, tá? Então, a gente sempre vai trabalhar o primeiro toque numa região de 50%, uma vela que apresentar o pavio bem exagerado em relação ao seu corpo. Vou te mostrar aqui alguns exemplos. Então, observe que aqui teve uma vela que fez uma retração, o pavio está bem maior do que o corpo, né? A gente traça uma linha nessa região de 50%, e quando o preço busca essa região, a gente entra acreditando na retração, tá? Lembrando que para a gente pegar operações de retração, a vela ela precisa demonstrar um movimento volátil, tá? Ela fica dessa forma, subindo e descendo. Então, imagina que essa vela que fez esse movimento, ela nasceu aqui, ó, subindo e descendo. Quando ela dá o gatilho de entrada, que é o nosso pulo de vela nessa região de distorção, a gente entra com uma venda. Ok? Até aqui tudo bem? E assim, se no caso já aconteceu, né, de tipo a vela ir bem fraquinha, dando uns pulinhos bem fracos, sabe? Um movimento lento, aí quando tá chegando próximo, ela dá aquele pulo ainda dentro do tempo. Uhum. Ela vem dessa forma, É né? válido. Isso. Esse movimento aqui, a gente chama de movimento extrator, tá? É um movimento que indica o quê? Ganho de força daquele movimento. Se ela vir com esse movimento que nada ela pula, a gente não vai entrar. Porque só dela estar com essa movimentação, ó, você já tem que estar anulando sua entrada. Tá? Porque ela demonstrou força. Quando ela dá o pulo de vela, no fundo já para romper, já que anteriormente existia força de compra, tá? No início da vela. Então, ó, o movimento, ele é muito importante. Nasceu volátil, aguarda o gatilho de entrada. Nasceu com movimento lento, bem lento, tá? No caso aqui de uma distorção. Se fosse uma simetria, né, uma marcação dinâmica, a gente ia esperar o rompimento e entrar a favor dele, tá bom? Entendi. Aqui no segundo exemplo,
nós tivemos uma vela que deixou um pavio bem exagerado aqui de máxima em relação ao tamanho do seu corpo. A gente traça a região de 50%, né, dessa vela e aguarda o preço se movimentar em direção dessa região. Para aumentar a assertividade, é interessante a gente olhar as velas anteriores. Então, a gente vê que é um movimento que não está tão forte, tá? Porque deixa muito pavio de retração. E quando ele vai se aproximando dessa região, ó, ele vem formando velas que demonstram que existe ali uma força de venda tentando reverter esse movimento. Ó. Tocou exatamente na linha de distorção, ela fez esse movimento de retração. Aqui no meio do gráfico existe uma vela que também deixou um pavio considerável, mas como não está em extremos, em topos e fundos, a gente não vai considerar. Tá? Você pega uma operação que você acaba ó, tomando nós. Tá bom? Então tem que ter regiões de extremidades, que é onde o preço bate e reverte, então existe ali uma zona forte. A gente tende a respeitar né, aquela região. Entendi. Aqui a gente tem mais um exemplo. Então, ó, tem um fundo. Nesse fundo, eu tive uma vela que deixou esse pavio bem exagerado, tá? Aqui também tivemos um padrão que indica uma reversão, tanto é que esse candle reverteu para alto, mas considerando a distorção, a gente pega o primeiro, toca nos 50%, que foi no caso dessa vela. Veio até aqui embaixo, parecia né, que ia fazer um rompimento, e ela então teve força para fazer toda essa retração e respeitando o nosso ponto de entrada. Depois do Então, primeiro toque, pode falar. então espera sempre a reversão. Da distorção, Isso. a distorção ela vai aparecer nos extremos, topos e fundos, tá? Então, para você ter um topo, ó, reversão do movimento de alto para baixo, e para você ter um fundo, reversão do movimento de baixa para alto. Então, topos e fundos são pontos de reversões, onde você precisa identificar esse pavio exagerado em relação ao tamanho do corpo. Certo, Tá? entendi. Por exemplo, você consegue identificar a distorção aqui, ó, porque deixou um pavio exagerado, beleza. Só que além do tamanho do pavio, nós tivemos um padrão de reversão. Então, quando essa vela aqui nasce, você pega a compra pela reversão do preço, né, que está indicando aqui que finalizou o movimento de baixa, e quando o preço retorna numa região de 50%, você tem uma outra oportunidade de entrada. Não mais considerando o final de movimento, mas sim a distorção do pavio. Entendi. Vou te mostrar aqui alguns exemplos. Aqui a gente tem uma velhinha, não sei se está dando para você enxergar aí, ó, mas ela está exatamente aqui. Tamanho do corpo bem pequeno. Ah, sim, tô Tá vendo. vendo? Um paviozão aqui é bem Tô. exagerado. Aqui eu tracei uma linha numa região de 50% e aguardei o pulo de vela. Então eu consigo identificar velas de força. Quando chega próximo da minha região, vela pequena. Diminuiu de tamanho. Se diminuiu de tamanho, diminuiu de força. Tá? Estou numa região aqui que está acontecendo reversões. Aguardei o pulo de vela de 50% do pavio e entrei com essa venda. Olha como que a vela está revertendo. Deu o pulo exatamente na minha marcação, iniciou o movimento de baixo. Então, esse aqui é o gráfico ideal para a gente poder trabalhar, tá? Está formando topos e fundos. Uhum. Tem regiões onde a gente pode fazer ó, uma marcação aqui um pouco mais abaixo. Ele está vindo buscar essa zona. Então, é um gráfico bem interessante para a gente fazer as marcações. A distorção ela não precisa estar ligada né, a uma marcação dinâmica, você não precisa marcar com 3 linhas, tá? É uma outra forma da gente poder trabalhar, sempre com retrações, tá? Não existe rompimento da distorção, vou pegar a favor do rompimento. Não. A gente pega o primeiro toque, acreditando que a vela vai retrair. Entendi. Aqui a gente tem mais um exemplo. Então, uma região do preço reverteu. Após essa reversão, ela jogou o preço ali embaixo. Traça uma região aqui de 50% e aguarda o pulo de vela nessa região. Observando velas anteriores, ó, demonstra força. Pêndulo seguinte diminuiu de tamanho em relação ao pêndulo anterior. Aqui eu tenho uma zona forte também de reversão, onde o preço bate e reveste. Tá? Aqui estou operando em M5. A gente tem oportunidades de entrada em M1 e M5 usando o mesmo conceito. Não precisa
mudar alguma análise, mudar alguma regra, não. O que muda, assim, em si é a questão de tempo para entrar na operação. Quando é 5 minutos, eu entro até 2h30, e quando eu estou trabalhando em 1 minuto, eu entro até 7 segundos. Essa é a única diferença. O restante não vai mudar Os nada. padrões também é válido, né? E, Para M5, e é, M1 é, os padrões é o mesmo, né? são Não, não tem mesmo. diferença. Não, o gatilho de entrada é o mesmo. A movimentação Tá, em ok. M1 é muito mais volátil, né? A dela é mais rápida. Mas em M5, com o tempo de tela, você vai também aprender a identificar o que que é um pulo de vela em M5. Aí não é igual em M1. Ó, em M1 fica assim, ó. Fala vela rápida e dá o pulo. Em M5, faz o movimento, só que é um pouco mais lento. Mas quando ele pula, você consegue identificar também. Entendi. Distorção, ok? Deu para entender legal? Deu sim. Então, agora vamos entrar na parte de transferência, ainda falando sobre o pavio. Transferência é uma forma de você usar confluências para poder entrar em operações. Né? Muitas das vezes eu pego de abertura, tá, quando eu encontro esse cenário. Então, o que seria essa transferência? Transferência nada mais é que simetria de pavis, onde nós temos velas da mesma cor. Tá? Então, aqui, por exemplo, ó, eu tenho duas velas de baixo. Beleza. Quando eu olho a região onde essas velas finalizaram, eu tenho aqui uma simetria de pavio. Por aqui, o que que eu tenho na ponta desses pavios? Ó? Você sabe me dizer o que que eu tenho na ponta desse pavio? Simetrias. Além da simetria, qual a força que está ali? Hum, o que fechou a vela, força de compra? Exatamente, ó. Eu tenho compra aqui e eu tenho compra aqui, ok? Ok. Por que que eu estou enxergando essa compra? Essa vela, quando ela desceu, ela fez esse movimento. Ela parou aqui. O que que fez essa vela retrair? Compra. A compra está empurrando o preço para cima. Como se ela falasse aqui, ó, daqui você não vai passar não, pode voltar. Empurrou essa vela. Tá? Existe compra posicionada. Candle é o seguinte, mesma coisa. Buscou essa mesma região. Na hora que ela chega aqui, ó, a compra empurra o preço para cima. Nessa mesma linha, nesse mesmo preço. Se eu tenho essa conexão de compra com compra, tendo o seguinte, reverte para alta. Pega de abertura. Pega de abertura. Exatamente. Próximo exemplo, máxima com máxima. O que que a gente tem posicionado aqui? Venda. Exatamente. Venda e venda. Conectei essas duas forças aqui, ó, dos vendedores, estão tudo posicionados nessa região. O que o candle seguinte faz? Ele reverte. Tá bom? Então, você Entendi. precisa identificar esses pontos. Tá? Vou te mostrar como que você vê que se o preço está na mesma taxa ou não. Se tiver um pipezinho acima abaixo, eu não entro. Tá? Eu gosto que, de fato, eles estejam alinhados para eu ter uma assertividade na minha análise. Como que você vai deixar suas operações mais assertivas? Quando a segunda vela que fizer, ó, essa conexão, for, por exemplo, um padrão de reversão. Aqui eu como um final de movimento. A entrada fica ainda mais forte. Final de movimento está te indicando a reversão. Você tem também a transferência como uma confluência a mais, te dizendo que o candle é o seguinte, ele vai reverter. Ô, Thaís, esse padrão, esse padrãozinho assim, é bom estar sempre nos topos do gráfico ou não tem problema? Não, isso aqui você pode pegar em qualquer lugar do gráfico, tá? Teve a conexão de pavio, você pode entrar. Certo. Vou te mostrar exemplos aqui. Ó, agora que esse gráfico. Essas linhas brancas que estão aqui no gráfico são regiões que eu identifiquei como liquidez, tá? Eu vou te falar já já como funciona a liquidez. Estava observando essa vela se movimentar. Eu já estou com a minha marcação aqui no gráfico. E se você olhar aqui, ó, tá vendo esses números? Uhum. Quando você passa o mouse em cima da vela, aparece o quê? O preço de abertura, o preço de fechamento, a máxima e a mínima. Aqui eu ia olhar o quê? A mínima dessa vela, eu ia ver esse preço. Depois eu ia pegar o meu mouse e jogar para o candle seguinte.
Antes da vela finalizar, eu ia já ver o quê? Que esses pavos estão alinhados, porque ia aparecer o mesmo número aqui na mínima daquela vela. Então, você consegue fazer uma análise antes da vela finalizar. Então, eu já vi que aqui tive essa transferência, eu fico esperando essa vela fechar vermelha, porque se ela for de alta eu não entro, para eu trabalhar aqui uma compra, tá? Então, antes da vela finalizar, eu já estou preparada para executar minha ordem. Caso nos segundos finais ela venha fazer o movimento brusco e romper, acabou a minha análise ali para transferência, espero com oportunidade. Você precisa se preparar para entrar na operação. Você não precisa, a vela fechou e agora que eu vou entrar. Não, ó. Meu dedo já fica ali em cima, porque eu vi que não rompeu. Nasceu com gapzinho, compra, tá? Pega a operação de compra aqui. O que você pode usar como confluência? É o padrão que indica aqui, ó, o final de movimento. Tá? O final de movimento indica a reversão. A transferência também indica uma compra e o executo em ordem. Quando a tabela ganha força. Aqui, se eu fosse fazer uma marcação de liquidez, a liquidez seria mais uma confluência para eu executar essa compra. Vou dar uma explicação só para você entender o porquê. Tá? A liquidez é o seguinte, o pavio, ele vai buscar, o candle ele vai buscar pavio de alta, quando ele estiver subindo, e pavio de baixo, quando ele estiver descendo. Quando eu olho essas velas aqui, eu só tenho vela de alta, certo? Ó, Certo. eu não tenho liquidez de venda a ser capturada, eu só tenho vela de alta. Então, o que eu faço? Eu pego esse pavio e eu jogo para trás da minha marcação. Por quê? Eu não tenho nada a ser capturado. É como se a compra estivesse protegendo a venda. Dessa forma. Não tem nada para buscar, não tem nada para buscar, não tem nada para buscar, não tem porquê o preço descer. Tá? Então, após um padrão me indicando reversão, eu entro aqui acreditando na compra. Porque eu tenho como confluência transferência, final de movimento, e eu não tenho porquê o preço descer, já que eu não tive liquidez de venda. Tá bom? É assim que você vai operar a questão da transferência. Aconteceu um rompimento, acabou a transferência, tá? Não existe um cenário, por exemplo, você pega um pavio aqui e um pavio aqui, sendo que eu tive esse rompimento, não é transferência. Tem que ser uma região como se fosse uma zona de retração. Pavio com pavio, em momento algum o preço rompeu, depois voltou para ter essa transferência. Então, eu valido a minha entrada. Agora, aconteceu o rompimento, é igual zona de retração. Não existe mais aquela região que você trabalhar. Tá ok? Certo, entendi. Você deixa esse de que o preço ele busca pavio. Uhum. Até eu analiso isso há quanto tempo para trás, mais ou menos? É no momento ali É ou no momento. Quando você tem pavio para ser buscado, vai estar valendo. Vou entrar na parte de liquidez agora, vou te explicar os detalhes. Tá? tá ok. Bom, então, vamos lá. O que é a liquidez? A liquidez é representada por pavios das velas, onde o preço tende a buscar. Então, a valorização e a desvalorização daquele ativo ali são regiões onde o preço vai buscar e depois ele simplesmente cria novas liquidez para ele continuar aquele movimento, seja de alta ou seja de baixa. Não tem liquidez, ele reverte, né, para fazer ali novas regiões a ser capturadas. Então, como que a gente vai identificar a liquidez no gráfico? Numa vela de baixa, a gente vai buscar pavis de velas de baixo, tá? Não existe uma vela que indica força de venda e buscar um pavio de compra. Então, a vela ela tende a buscar pavio de mínimas das velas de baixo. E numa vela de alta é ao contrário. A compra tende a buscar pavio de máximo, de velas de alta. Então, sempre vamos trabalhar dessa forma. Se eu ver um movimento onde o preço está subindo, eu vou buscar regiões de máximas de candles verdes. Se o preço vai descendo, eu vou procurar mínimas de candles vermelhos. Por que tem que ter essa diferença? Porque um candle de alta ele também tem mínima.
Então precisa ser da mesma cor. Então aqui essa parte é mais prática, tá aí marcando no gráfico para você entender. Então, vamos lá, vamos traçar cada linha aqui. Quando você identificar o gráfico, né, a gente vai com a movimentação lateral, é melhor do que um gráfico tendencioso. Você vai começar a procurar regiões onde o preço pode ir buscar. Então, aqui, por exemplo, ó, nesse gráfico aqui, para eu marcar a parte de cima, o preço teria que estar subindo. Porque ele ia buscar as máximas, tá? Aqui, no caso, ele estava descendo, mas eu vou deixar minha marcação pronta, caso ele faça uma reversão, eu já sei se ele vai subir ou não. Então, olha só. Todas as linhas que eu marco da frente para trás é porque não tem nada para buscar. Como que eu vou saber se a linha está para frente ou está para trás? O preço atual está aqui. O que está à frente do meu preço atual, no caso para cá, ó, é o que eu quero buscar. O que está atrás é porque eu não tenho nada de liquidez naquela região. Ok? Eu vou entender essa parte? Alô? Oi, tava no mudo, eu esqueci de Ah, tirar. beleza. Mas você entendeu essa É, parte? assim, entendi. Essa daí que você marcou na parte de cima é porque as máximas das vermelhas tá cobrindo as anteriores das verdes, Isso né? aí. Perfeito. Ó. Vamos supor. Certo. Aqui eu tenho um pavio de compra, só que a venda, ó, já capturou. Por quê? O preço subiu, pegou essa liquidez e reverteu, foi embora. Desceu. Próximo topinho aqui, ó. Eu tenho um pavio de compra? Tem, só que essa venda já veio buscar esse pavio e reverteu, ó. Então não tem nada para buscar aqui. Aqui eu tenho uma venda. Aqui eu tenho uma compra. Tá vendo que eu tenho essa compra? Só que esse pavio aqui, ó, já capturou essa compra. Ok? Ok. Quando essa vela aqui nasceu, isso daqui, ó, é um padrão que indica pra gente uma operação de compra. Agressão, descanso, ruído. Aqui a gente entraria com uma compra analisando somente o padrão. Só que como agora a gente tem o conceito da liquidez, a gente vai deixar de entrar em qualquer análise, porque eu estou enxergando aqui que não existe nada de compra aqui em cima com o preço de fiscal. Se eu não tenho nada para buscar, o que eu vou fazer? Eu vou descer. Só que para eu descer, para eu, no caso, continuar essa movimentação de baixa, eu preciso ter uma liquidez. Aonde que está a minha liquidez de venda? Esse pavio aqui, certo? Certo. O preço tem que vir buscar esse pavio. Tá? Deixa eu botar aqui para rodar. Então, num cenário, se eu estivesse analisando somente os padrões, eu teria tomado nós. Mas como eu levo em consideração outras análises, a gente tem a distorção que a gente está aprendendo, a liquidez, eu consigo evitar nós e pegar a análise mais assertiva. Aqui está em M5, tá? Olha o que eu vi o tempo ali. Eu vi, eu vi. Está em M5 ali. Olha como ela estica e ela vem buscar esse paviozinho aqui. Depois que ela busca esse pavio, se ela não deixar pavio de venda ser capturado, a gente fica numa indecisão, porque eu não tenho compra e eu não tenho venda. Então, você espera o preço correr para depois você atualizar essas marcações. Entendi. Vamos ver aqui mais um exemplo. Aqui eu tenho ó, compra, que já foi capturada, compra, que já foi capturada. Eu não tenho motivo para o preço subir. Tenho venda a ser capturada, ó. Padrão de venda, padrão de venda. Tá? Então, lembrando que eu estou marcando velas de baixa e as suas mínimas. O preço que está fazendo aqui está descendo. Beleza. Após o preço, vindo uma sequência de velas de baixa e vim deixando o pavio, ó, o próprio candle anterior ele deixa uma liquidez. Quando ele busca essa liquidez, ele faz um rompimento, então ele demonstra força. Peguei a oportunidade aqui de venda porque eu não tinha nada de compra a ser capturado e eu estou me aproximando, ó, na liquidez. Ainda não foi buscado. Então, as regras para liquidez, ela não muda, tá? Independente do gráfico que você estiver trabalhando.
Você só tem que se atentar a traçar essas linhas de forma certa. Tá? Jogou para frente, regiões onde a gente tende a buscar. Jogou lá para trás em relação ao preço atual, são regiões onde não tem por que o preço está indo ali fazer sua movimentação, não tem nada a ser capturado. E daí, se for região onde foi capturada todos os pavis mínimos, não tem mais motivo para o preço descer, você não vai fazer uma compra aleatória. Não, espera formar a liquidez de compra para você ir surfando esse movimento. Entende. O pavio daquela velona grande lá também conta? Qual vela? Aqui? A mais para trás lá, aquela Essa? vela gigantesca lá. Ah, essa daqui, ó. Peraí. Essa? Isso. Conta se o preço tiver força para vir buscar aqui, ó. Porque ele pode vir capturar esse pavio, não tem força para buscar essa região e começar a criar pavio de alta. Você vai acompanhando o movimento do mercado. Ah, Não é entendi. porque que eu não tenho compra aqui que quer dizer que ele vai descer toda a vida. Não, o preço, uma hora, ele vai corrigir. Ele tem que corrigir. Então, você vai marcar primeiro os pavios que estão próximos do preço atual. Para vir buscar aqui, tem que buscar esse primeiro. Tá vendo? Buscou aqui, Entendi. espera o preço movimentar. O que que ele vai fazer? Ele vai demonstrar a força de venda para vir buscar o pavio abaixo ou ele vai tentar reverter? Tá? É sempre atualizar essa Tá. marcação aqui. Tocou na minha marcação? Já tira essa linha, já não serve mais. Eu estava observando, né, o gráfico, procurando entrada. Ó, operação de compra. Por que que eu fiz essa conta? Porque não tem nada aqui de venda a ser capturado. Eu tive um padrão que me indica reversão. Ó, formou aqui. Finalzinho de movimento. Beleza, está indicando o quê? Como? Esse final de movimento, ele capturou esse pavio. Tem alguma coisa de venda aqui para baixo? Não tem. Olha a compra. Jogou para cá. Você está travando. Ó, a compra aqui, ó. Onde foi capturado, aqui, ó, a compra jogou o pavio para cá, não tem nada a ser buscado, e aqui embaixo está muito distante. Beleza, eu tenho uma região acima que o preço buscar, eu tenho esse pavio. Esse aqui já foi capturado, tá? Então, esse pavio de compra, ele está mais próximo do que esse pavio de venda aqui embaixo. Então, tem um padrão me indicando reversão. Eu estou numa região onde eu acabei de capturar a venda, não tem mais nada aqui embaixo para poder trabalhar. Eu entro nessa reversão. Então, eu consegui conciliar a minha análise com velas anteriores que vem diminuindo de tamanho, demonstrando fraqueza de venda. Entendi. Está em M1, né? Esse daqui está em N1. Parece que travou. Ó, acabou respeitando também. Esse de gráfico tendencioso também, né? Fazendo topo, fundo. Sim, topos e fundos em destaques, tá? Eu gosto, se você for observar os gráficos que eu trabalho, são gráficos laterais, tá vendo? Por mais que esteja formando topos e fundos, não tá aquela sequência de velas da mesma cor, onde você pega um gráfico super tendencioso e não consegue nem fazer uma marcação. Você precisa dessas regiões para você conseguir fazer as marcações de liquidez. Você tem que ter topos e fundos no seu gráfico. Pelo gráfico tendencioso, senão vai encontrar região de liquidez a ser capturada. Entendi. Acho que esse aqui foi de agora, deixa eu ver. Ó, aqui a gente tem uma região onde o preço respeitou uma retração, tá? Deixa eu fazer um aqui. Região está formando uma retração. Formou um finalzinho de movimento, tá? Que já veio capturar o caminho dessa vela anterior. E aqui ele fez uma reversão, porque ó, o preço está trabalhando numa região onde ele está lateral, estava começando ali a consolidar.
Como eu não tive um rompimento forte aqui, ó, tá vendo que ele rompeu menos da metade do corpo, a chance desse preço voltar para dentro da zona é muito grande. Então, aqui foi considerado mais a região de pavio com final de movimento. Essas linhas aqui, ela não interferiu na análise, não. Em 5 minutos também. Esse padrão que uma vela termina dentro da outra é o final de movimento? Não, o final de movimento ele não termina dentro da outra, não. Ele só indica mesmo que o preço tende a reverter pelo formato da vela. Tá? Ela precisa apresentar o quê? Corpo pequeno, pavis para ambos os lados. Então, para a gente considerar um final de movimento padrão perfeito, final de movimento padrão perfeito seria esse aqui, ó. Eu consigo colocar o tamanho do meu corpo dentro do pavio de máxima, dentro do pavio de mínima. Aqui foi um primo feio, porque, ó, o pavio de mínima, nem no pavio de mínima, eu não consigo colocar o tamanho do corpo, nem em cima e nem embaixo. Não deixa de ser um final de movimento, porém, ele não é tão forte quanto o meu padrão perfeito, tá? A gente vai aprender pontos de entrada Entendi. quando a gente tem padrão perfeito e primo feio. Primo feio, sempre aguardar a retração, padrão perfeito, a gente já entra, já vê? Bom, aqui nessa análise, tracei ali regiões onde o preço tende a buscar, né? Que eu tenho um pavio de compra, então o preço ele tem que retornar ali naquela região. Aqui para baixo, eu não encontro uma simetria para poder trabalhar, né? Nem um pavio, onde o preço tende a buscar aí o pavio de mínima, no caso de velas vermelhas. Por mais que ele esteja aqui descendo, ó, ele não tem por que continuar esse movimento, não. Ele vai formar aí para gente. Do padrão e finalizar aqui, ó, eu posso tomar uma ação e entrar na operação. Se ela retrair, fechar a vez pequenininha, vai me indicar reversão. Ó, a operaçãozinha de compra. Por que que eu peguei essa compra? Olha o preço. Compra está protegendo aqui, compra está protegendo aqui. Esse pavio já foi capturado e eu tenho, ó, essa compra aqui a ser buscada. Essa reversão foi devido ao padrão de reversão, tá? Final de Aquela movimento. a simetria dessas velas aí dos pavios é considerado também aquela A transferência? transferência, é isso? Não, porque aqui, ó, vela verde, vela vermelha. Tem que ser da mesma cor. É só quando as velas são da mesma cor. Isso. Certo. Quando ela esticou, demonstrou que força, tá aqui. Oportunidade de compra, tá? Porque ela ainda não atingiu o meu pavio. E aqui embaixo eu tenho a compra protegendo a venda, ó. Foi lá exatamente no pavio. Aqui nessa análise a gente vê claramente que existe uma região a ser capturada aqui, ó. Vários pavios de máxima, né? No caso de velas verdes, que ainda não foi capturado. E quando o preço demonstra essa agressão de venda aqui, eu observo que eu não tenho mais venda a ser buscada, ó. O pavio que eu tenho abaixo dessa vela é essa velinha aqui de alta. Então, não tem como o preço descer aqui. Deu furo de vela nessa região onde estava tendo retração, operação de compra. Aqui teve uma transferência, tá? Ó. Pavio de E máxima, é pavio de isso que eu ia máxima, perguntar agora. vela seguinte derreteu. Eu ia perguntar isso agora, se era quando elas estão separadas assim mesmo, da mesma coisa, é transferência. É assim, o que não pode é ter o rompimento. Se tivesse um rompimento ali antes de ter essa conexão de pavis, a gente já não ia considerar. Aí, como a vela finalizou com força, né? Mostrando aí que de fato
aconteceu uma reversão. Ó, tem essa entrada, o que que eu tenho aqui, ó? Uma região de reversão. O último pavio de venda que eu tenho é esse aqui, ó. Não tem mais nada de venda aqui embaixo. O que que o preço está me dizendo? Essa velhinha aqui é um final de movimento. Ele está me dizendo que o preço tende a reverter para alta. Só que antes dele reverter, o que que ele fez? Ó, vou buscar essa liquidez aqui e eu estou trabalhando no gráfico que toda vez que o preço bate essa região, acontecem grandes reversões. Como que eu sei que essa reversão é de fato forte? Lembra que eu te falei a movimentação do preço? Olha o movimento em V que ele está fazendo. Bateu aqui, jogou o preço em cima. Bateu aqui, jogou o preço em cima. Então, aqui, além de ter uma região de captura de liquidez, a gente tem uma marcação muito forte para trabalhar a reversão do preço. Tá? Aqui, as coisas vão começando a se encaixar. Pega a marcação, pega a liquidez. Olha o passado da zona, a gente está vendo aqui claramente que quando o preço busca essa região, ele reverte. Aqui o executou uma operação de compra, depois que ele capturou esse último pavio de venda que a gente tinha ali. Tá? Então, tem um final de movimento me dizendo que o preço tem que retrair, tem uma região de reversão e não tem motivo para o preço descer, porque não tem nada abaixo, indicando ali liquidez de venda. Olha como que essa vela retrai. Acabou respeitando aqui nosso ponto de entrada. Aqui nesse exemplo, a gente vem numa sequência bem forte, né, de velas de baixa. Quando faz velas de alta, é uma pequena correção. Após esse negação vírgula força, que não deixa pavio, tá? Então é uma vela que não deixou a liquidez a ser capturada, eu olho para o passado do meu gráfico. Tem alguma liquidez de compra aqui, ó? Tudo vendo, tá vendo? Aqui teve um rompimento. Então não tem por que o preço continuar subindo, já que a própria vela não deixou para a gente um pavio de liquidez, operação de venda, tá? Aqui existe uma zona onde o preço estava trabalhando. Aqui também está em M5. Você vê que eu opera em dois tempos gráficos, né? Então é bem assertivo, independente do tempo. O que você precisa saber é identificar os minutos, né? Até quantos minutos você entra na operação para você, quando for operar em M1, entrar para a próxima vela. Se tu opera M5 quando o M1 tá difícil assim de operar, tá complicado, tu só escolhe mesmo o período, o tempo e opera. Geralmente, quando eu abro o M1, eu não encontro regiões para marcar, por exemplo, M1 está com muito gap, os topos e os fundos não estão fortes, sabe? Está meio lateral, movimento fraco, aí eu jogo para M5. Eu preciso pegar uma movimentação melhor para eu conseguir fazer minha marcação. Identificou um gráfico feio, não perde seu tempo ali que você vai tomar loss. Tá? Não vai respeitar nada. Sempre tem que acertar um bom gráfico para você ter essas oportunidades. Quando você não consegue fazer uma marcação dinâmica, você joga uma zona de retração. Quando você não consegue a zona de retração, você tem a distorção, você tem a transferência, você tem a liquidez. Então, você vai adaptando ali para cada gráfico. Aqui eu trabalhei liquidez. Mas nada me impedia, igual aqui, por exemplo, de eu considerar também uma zona de retração, porque eu tive movimentos em V, tá? Topos e fundos fortes. Então, acaba tendo mais confluências para eu ter mais assertividade nas minhas análises. Tá bom? Entendi. Tem alguma Tá. pergunta da aula de hoje? Hoje o tema é tudo baseado em leitura de pavio. Você tem que agora colocar em prática, porque acredito que para você seja novidade, né, esse assunto. Então, é Muito. praticar, é tirar dúvida. E final de semana, não sei como que é a sua rotina aí, é ficar final de semana inteiro só marcando gráfico, tá? Tem bastante marcação aí que a gente tem que Tá. fazer, tá bom? Tá, eu vou analisando o gráfico, aí eu tiro foto e vou te mandando. Tá, aí já manda aquela marcação, tá? Que aí eu vou te corrigindo. Tá.
Vou colocar essa aula lá no Drive. Você já está acessando as aulas gravadas para você assistir o conteúdo? Já, já sim. Ah, beleza. Então, vou colocar Já essa eu, aula. Pode falar. eu tinha reassistido a primeira lá que você tinha postado. Uhum. Aí a da marcação também. Ah, perfeito. Aí eu vou reassistindo lá quando eu tenho dúvida. Mas Não, aí fechou. qualquer coisa eu vou te mandando também. Tá, pode me mandar, que aí eu vou tirando suas dúvidas, tá bom? Tá, Vou finalizar aqui a aula e já coloco lá, tá? Qualquer dificuldade, só me mandar uma mensagem. tá ok. Tchau, tchau. Boa noite, Anei. Tchau, tchau.